Qual é o modelo da humanidade? A questão 625 de O Livro dos Espíritos estampa com esplendor a seguinte pergunta feita aos espíritos superiores por Allan Kardec: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E o mensageiro do céu, dominando o verbo de luz, serve de canal para o próprio Criador, respondendo de modo a ressoar em todo o mundo, para todos os ouvidos da humanidade, com uma só palavra. Na verdade, um dissílabo: Jesus. Esta resposta é a maior síntese da história da filosofia, possivelmente, porque Jesus representa toda a síntese da evolução de que nós temos notícia. É a nossa ponte de vinculação com Deus. A figura máxima deste homem que dividiu a história é a referência para facilitar o entendimento de Deus, sendo Deus causa cáusica do universo, como se referia o filósofo Spinoza, sendo Jesus, portanto, a estrela de primeira grandeza nos céus de nossa galáxia. O mestre dos mestres é realmente o modelo no qual todos os homens devem se inspirar, no sentido de caminhar com passos firmes em direção à luz. Certamente, o que o formulador da pergunta passou pelos seus pensamentos, com toda certeza, por todos os grandes personagens da história universal, testando um e outro, por vezes sem segurança, em afirmações do seu próprio raciocínio. Não obstante, o mensageiro de Deus, encarregado de fazer reviver o cristianismo na Terra, limpou todas as dúvidas, dizendo que somente Jesus era e é o guia para todos os povos. E se quisermos buscar mais subsídio para tal certeza, ei-lo no próprio Evangelho do Mestre. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Escrito em João 8,12. Essa certeza espiritual de que Jesus é o pastor de todo o rebanho humano se encontra nas consciências de todos os seres e vibra em todos os reinos da natureza, e os anjos cantam na atmosfera da Terra. Por esse motivo é que sempre falamos que a doutrina espírita sem Jesus perde seu valor e desfaz-se nas brumas do tempo, esquecendo sua fonte sustentadora da vida. Poderemos novamente buscar no Evangelho outra afirmação e esparzindo luz nos escritos dessa mensagem com esse assunto relevante. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João 1,10. Vejamos há quanto tempo o amor de Cristo acompanha essa casa terrestre, formando sua estrutura, preparando seu ambiente para receber a humanidade, que igualmente estava sendo firmada para a vida pelas mãos suas tão generosas. Jesus é, pois, a perfeição moral em todos os rumos, de todos os entendimentos, e o maior fenômeno que ocorreu na face da Terra foi a sua vinda, a vinda do Mestre para junto de nós na Terra. Em João 8, versículos de 57 a 56, nós lemos o seguinte: então os judeus disseram a Jesus: tu ainda não tendes 50 anos e viste a Abraão? E Jesus respondeu dizendo: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, sou eu. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e, passando por entre eles, saiu do templo. Quanto aos grandes mensageiros que vieram ao mundo como instrutores da humanidade antes do Cristo de Deus, suas doutrinas têm relação direta com a doutrina do Cristo. É certo que tem, pois Jesus foi quem os enviou.
depois que passou para eles o ensinamento divino, de modo que eles interpretassem e divulgassem junto aos homens ao seu tempo. Esses emissários transmitiram mensagens divinas, parcialmente, esquecendo de muitos conceitos que fizeram algumas delas e que nós somos gratos pelos esforços que fizeram em seu conjunto. Mas, em relação a Jesus, a sua entrega a Deus para a humanidade foi total. A doutrina moral, saída dos sábios divinos, tem pureza que somente o amor universal pode dar. E quando Jesus encontra João Batista junto ao Jordão, a voz dos céus afirma: "Esse é meu filho, a quem me comprazo." A razão na qual pode tomar não outro caminho que não seja analisarmos os seus grandes feitos, nunca comparados, pelo seu verbo sempre iluminado, tornando-se o único homem que pode ser chamado de Filho do Homem, Filho do Pai. Devemos repetir para a atenção e para atender ao coração e responder à nossa consciência a pergunta oriunda de O Livro dos Espíritos, de modo a alimentarmos a expressão maior dentro de nós, em seguimento à vida eterna. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. Tenhamos disso certeza absoluta.